Você acha que pagar uma inteligência artificial é jogar dinheiro fora, né? Eu também achava. Afinal, pra que pagar quase R$100 por mês se a versão grátis já resume texto e cria e-mail? Mas e se eu te dissesse que esses R$100 na verdade não são um gasto? São o maior desconto que você vai ter na sua vida. Nos últimos 15 dias eu economizei quase R$1.000 e não foi investindo na bolsa, não foi fazendo hora extra, foi deixando de ser refém. Refém de prestadores de serviço que cobram caro por coisas simples, ou em alguns casos, né, que aproveitam o desconhecimento do cliente para venderem soluções caras para problemas que nem existem. Refém da falta de conhecimento técnico e principalmente refém do medo de mexer e estragar. Existe uma crença bem limitante de que a IA serve para criar textinho, fazer resuminho e montagenzinho. Esquece isso. Hoje eu vou te provar que a combinação de uma IA Premium com uma parafusadeira elétrica te transforma literalmente em um super-humano. Eu consertei meu carro, salvei minha piscina e recuperei uma máquina de lavar. Tudo isso sem ser mecânico, piscineiro ou técnico. E eu vou te mostrar exatamente como eu fiz isso e por que a versão grátis da inteligência artificial não teria conseguido resolver esses BOs. Dizem por aí que a vida de um homem adulto muda completamente quando ele compra sua primeira parafusadeira elétrica. Porque ele se sente apto para montar qualquer móvel, para fazer furo em qualquer parede, é uma liberdade total. Só que a parafusadeira só resolve a força bruta. Ela não te dá o conhecimento. E é aqui que entra a diferença brutal, eu diria, entre a inteligência artificial grátis e a inteligência artificial paga. Porque a IA grátis, ela é legal, mas bastante limitada. Ela é mais rápida, mas ela tem memória curta e raciocínio raso. Agora, uma IA Premium, ela é o consultor sênior. Ela tem uma janela de contexto gigante. E o que isso significa? Significa que ela consegue ler manuais inteiros, analisar históricos de conversas longas e cruzar dados complexos, sem dar aquela alucinada no meio do caminho. Eu uso IA no meu trabalho para processar dados pesados, mas eu descobri que ela serve para a vida real, gente. Eu parei de usar o Google para resolver os problemas de casa, porque o Google me dá lá 10 respostas genéricas, mas a IA Premium, que por sinal eu uso a do Google, que é o Gemini, com um prompt certo me dá o diagnóstico para o meu cenário. Quando eu falo de diagnóstico e construção de soluções, eu não estou falando só de consertar coisas físicas, não. O buraco é muito mais embaixo. Tem gente usando esse nível de inteligência para construir impérios digitais. Se você acha que criar sites é só arrastar a caixinha lá no Wix, você está paralisado no tempo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro uma IA chamada Manus, e ela não cria um sitezinho, ela cria o sistema inteiro, que a gente chama de back-end, a lógica por trás do site. Não é como se você estivesse arrastando coisinhas no Wix, é como se você criasse um novo Wix do zero. Se você quer ver o nível hard de criação com inteligência artificial, clica no card aqui em cima ou então no link da descrição, mas eu lembro você de clicar no final porque esse vídeo é alucinante. Mas voltando para o mundo real, aqui na minha casa, vamos falar do meu primeiro lucro, a piscina. Quem tem piscina sabe, né? É um ralo de dinheiro ou uma poça de água verde. E ó, eu até tenho noção de alcalinidade, pH, cloro, eu media tudo, mas a água vivia turva. O piscineiro que veio aqui, quando eu me mudei, ele falou assim, ó, configura sua bomba para filtrar 1 hora por dia que tá ótimo. E eu gastava produto químico caro, a água limpava, mas em menos de uma semana, mesmo sem usar inclusive, a água já sujava de novo. Aí dava aquela preguiça de ter que ficar jogando mais produto e perdendo mais horas limpando tudo de novo. Por quê? Porque eu sabia que ia sujar de novo, então eu tinha a piscina e praticamente nem usava. Resultado, dinheiro parado no quintal, né? E aí eu resolvi jogar o problema pro Gemini Pro, que é a versão paga do Gemini. Mas eu não perguntei assim, como limpar a piscina. Eu descrevi tudo. O tamanho da minha piscina, a potência da bomba, o clima, o histórico, o que o piscineiro já tinha me falado. Enfim, a resposta do Gemini foi uma aula de biologia e hidráulica também. Primeiro, ela desmentiu o piscineiro, porque ela falou que 1 hora de filtragem por dia era pouco, porque a água parada 23 horas por dia criava então o ambiente perfeito para as algas. A inteligência artificial calculou e mandou: você precisa de 4 horas de filtragem, mais divididas em 2 vezes por dia, 2 horas ao longo do dia, 2 na madrugada. Segundo, e aqui foi o pulo do gato, o clarificante. A embalagem do clarificante manda usar sem passar pelo filtro. E a IA falou para fazer o contrário da embalagem do clarificante, mas com uma dose menor do produto. Por quê? Para criar uma camada gelatinosa ali dentro da areia do filtro e segurar a micro sujeira que estava passando direto. Resultado? Faz 15 dias que a água
tá um cristal. Eu usei mais a piscina nessas últimas 2 semanas, inclusive, do que no ano passado inteiro. Agora uma conta rápida. Um piscineiro aqui na minha área cobra R$200 por mês e em um ano isso dá R$2.400. Só essa dica da IA já pagou a assinatura dela por, sei lá, 2 anos. E fora o orgulho de você olhar pra piscina e lembrar que foi você que resolveu, né? Isso não tem preço. Antes de eu te contar como a IA me salvou de um prejuízo gigante também no meu carro e na máquina de lavar, já se inscreve no canal e deixa o like se você curte economizar dinheiro de verdade. E falando em dinheiro no bolso agora, tem o link aqui na descrição do Recarga Pay. Se você baixar o meu link e fizer um Pix de pelo menos R$50 usando o seu cartão de crédito, você ganha R$20 de volta na hora. Pode mandar o Pix pra você mesmo. Link na descrição, aproveita antes que acabe. Agora vamos falar de algo que dá arrepio em todo mundo. Mecânico. Meu carro começou a apitar erro de ABS, erro de anti-recuo. Sabe aquele painel parecendo árvore de Natal? Pois é. E o meu carro é desses carros chatos, né? Que o mecânico já olha e já vê o cifrão nos olhos. Aí eu entrei nos grupos de donos desse carro lá no Facebook, todo mundo faz isso, né? E todo mundo falando que o problema era um sensor X lá, que era um negócio caro. Aí eu fui no Google, uma confusão também. Aí eu fui pro Gemini Pro. E aqui tá o segredo. Eu não falei só, meu carro tá com luz acesa. Eu escrevi um prompt gigante, detalhando exatamente o modelo e ano do carro, o motor do carro, quando começou, como que aconteceu esse problema, quais mudanças recentes eu tinha feito no carro, tudo. E a inteligência artificial analisou os sintomas específicos e disse que era 100% de certeza que era só trocar uma única peça que eu mesmo conseguiria trocar em casa, pois era algo simples e que nem exigia muito conhecimento técnico, apenas substituir ali uma pecinha que fica atrás do pedal do freio. Aí eu fui no Mercado Livre e essa peça custava R$60. Eu tenho habilidade mecânica? Nenhuma. Mas com a IA guiando os meus passos, um pouquinho de esforço também, eu troquei a peça. Agora, e se eu levasse na oficina? A peça ia custar, sei lá, R$300, a mão de obra ia custar 200, ou até tinha o risco do cara lá na oficina inventar que tinha outro problema no carro. Só nessa brincadeira, a economia pagou mais 4 ou 5 meses de assinatura da IA. E aí, tá vendo como a conta fecha? Mas o caso que até me impressionou mais foi a máquina de lavar. E esse tem até um peso emocional, que é a máquina que lava as roupas do meu pai, que é um senhor acamado. E a higiene aqui é inegociável. A máquina parou. Eu ligava a máquina, configurava uma lavagem e quando ia ver, depois de alguns minutos, os LEDs ficavam tudo piscando, ó, e a lavagem nunca concluía. Aí eu fui ver na internet e era um erro genérico. Ninguém sabia exatamente o que era esse erro. E eu expliquei pro Gemini. Não só o erro, mas também o cenário. Eu contei que tinha mexido no dreno, que o espaço era apertado, eu falei qual era o modelo da máquina, enfim, eu dei umas 50 linhas de detalhes do meu problema. Inclusive dá pra fazer isso falando, você não precisa ficar perdendo um tempão digitando, não. A IA não olhou pro código de erro. Ela olhou para a física. Ela deduziu que, como eu mudei o dreno para o ralo do chão e as presilhas estavam quebradas, né, a mangueira estava muito baixa. E aí então a máquina enchia e a gravidade puxava a água embora antes de encher o tambor. O senso de nível dava erro por tempo excedido e a solução era só colocar um enforca H. O gasto foi de centavos. Agora, se eu chamo um técnico, no mínimo ele ia cobrar R$100 pela visita, e se o cara fosse desonesto, ele já ia falar de trocar a placa lógica, ia cobrar mais R$600. Já o Gemini Pro teve a visão de entender o sistema hidráulico, porque eu descrevi, algo que o Google ou uma IA gratuita talvez não ia ter tanto contexto e talvez não ia conseguir resolver. Resumindo, assinar uma IA Premium hoje, como o Gemini Pro, que é aqui eu assino, me dá espaço na nuvem para guardar minhas fotos, né, o que eu pagaria de qualquer jeito, e me dá também uma janela de contexto enorme. Mas o principal é, ela tira o medo de fazer as coisas. A combinação perfeita para o adulto moderno é uma parafusadeira na mão e uma IA Premium no bolso. Porque aí você vira o solucionador. Você para de gastar dinheiro com bobeira, você para de depender da boa vontade alheia. Então sim, pagar por uma IA sai muito mais barato do que você imagina. É o funcionário mais inteligente e barato que você vai ter. E como eu falei lá no começo, se você quiser levar isso pro próximo nível e usar a IA não só para consertar o que quebrou, mas construir coisas novas, você precisa ver o vídeo sobre a Manus AI. Lá eu mostro como criar sistemas inteiros, back-end, tudo do zero. É outro patamar de poder para acelerar o seu negócio e começar a faturar. O link tá aqui na descrição, clica aí que eu te vejo lá.